Olá, boa noite, bem-vindo a mais um programa em Destaque. Desta vez, nessa edição, nós vamos conversar com o Alexandre Schubert, que é o presidente da Associação Empresarial de Cariacica e vice-presidente da ADEME. Ele já está conosco e vai trazer hoje um panorama muito profundo sobre temas que ele acompanha da área econômica e do Espírito Santo. Alexandre, bem-vindo, obrigado pela presença. É um prazer, Fábio, boa noite. Agradeço mais uma vez também, até porque a gente tem um momento de 2022 ainda com reflexos do que vem de 2021. Portanto, para a gente observar o horizonte, vamos também saber um pouco do passado. Inicialmente, então, esse panorama seria muito bem-vindo para o nosso telespectador saber. O que você pontuaria desse caminho de 2021, ainda muito impactado pela pandemia, para esse 2022 que já chega ao seu segundo mês? É impressionante, mas o ano de 2021 foi excelente para o Estado do Espírito Santo, para o município de Cariacica. Nós nos reinventamos. O município teve iniciativas importantíssimas para a superação do problema grave de saúde que aconteceu junto com o Estado do Espírito Santo. Então nós tivemos um ano de excelente crescimento, a média de crescimento do Estado do Espírito Santo foi maior do que a do Brasil. Nós até o terceiro trimestre de 2020, o Estado do Espírito Santo tinha crescido 7,5% contra 5,7% mais ou menos do Brasil. Cariacica também com muita atratividade de empresas. Nós tivemos um ano impressionantemente bom para o mercado. Que ótimo. Contrariando, inclusive, algumas perspectivas ainda, né, Alexandre? Porque a atividade econômica não deixou de ser impactada, não é? Como a gente sabe, pela pandemia. Muito né? impactada. Bem, e quanto a observar o futuro, né? Ou pelo menos um ano de 2022, que a gente sabe que ainda tem outros desafios, tem uma agenda também muito colocada. A gente sempre lembra, né, que tem uma influência dos meios como a área esportiva, porque tem Copa do Mundo, a gente também tem eleição. Um 2022 que parece meio agitado também, né? O ano de 2022 vai ser mais desafiador do que 2021. Sim. Né? Nós temos desafios aí, como você bem colocou, institucionais, um ano eleitoral muito polarizado. Temos desafios externos com baixo crescimento da China, o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, o que nos provoca aumento do dólar e provavelmente inflação. Temos ainda um desafio de recolocar em ordem a logística internacional, que atrapalha fundamentalmente o Estado do Espírito Santo, que é um grande exportador. No ano passado a gente bateu o recorde de exportação e a gente precisa dessa cadeia novamente funcionando. Temos o desafio da inflação, que eu acabei de citar, e efetivamente de um mercado muito mais volátil. 2022 vai ser desafiador, mas com certeza o ambiente do Estado do Espírito Santo ele vai ser muito produtivo e superaremos. Talvez não com tanto crescimento, mas com muita oportunidade acontecendo. Pois é, essas oportunidades, Alexandre, passam também, por exemplo, para uma fortaleza, né, um fortalecimento, melhor dizendo, do mercado de trabalho. Né? Investimentos, a gente lembra, atrai, né, emprego, ou gera emprego, né, melhor dizendo. Com essa união, essa junção de fatores, porque a gente tem uma demanda também de desemprego que já vem de 2021 impactado por isso. Você crê que a gente terá também uma demanda que pode ser, inclusive, mais acentuada em relação à geração de emprego, mas com um olhar pela qualificação do trabalhador? A qualificação vai ser necessária. O ano de 2022, muito provavelmente, a gente não deve ter a geração de empregos que 2021 teve. O ano de 2021, até o terceiro trimestre, repito, é a nossa base de comparação, porque a gente ainda não tem dados do fechamento do ano. Sim. Mas nós tivemos no Estado do Espírito Santo um decréscimo de 4 pontos percentuais no desemprego. Saímos de 14% para 10% da população ativa. O ano de 2022 é muito provável que a gente passe um ano de estabilidade na empregabilidade. Os investimentos ainda precisam entender o que vai ser o país, o que vai ser o mundo, portanto, com menos velocidade de atratividade, devem continuar vindo. Repito, o Estado do Espírito Santo é um estado de ambiência muito positiva, institucionalmente forte, atratividade em relação à logística do Estado do Espírito Santo. Portanto, a gente continua atraindo, mas não com a mesma intensidade. O ano de 2022, quero crer, vai ser um preparo para 2023. Ok. Nesse contexto, a gente pode também elencar a chegada do 5G. Áreas tecnológicas, de maneira geral, claro, né, impactadas aí também nas questões das comunicações. Isso atrelado também, então, a um momento de investimento. O empresariado fica de olho nisso ou espera isso ser estabilizado, ou seja, concretizado, para poder, então, deslanchar outros investimentos? Como é que é esse contexto, até para quem nos acompanha possa entender como é que se passam, né, esses ambientes de decisões? O empreendedor,
ele corre riscos. O investidor, ele está disposto a correr risco. O que a gente precisa oferecer é segurança institucional. O 5G vem por aí, o Estado do Espírito Santo tem se destacado em inovação. A Findes lançou o Findes Lab em 2019, que tem produzido inovações, lançamentos de startups, investimentos nisso. A própria iniciativa privada, o Base 27, o Hub de Engenharia, que foi criado com iniciativa privada, tem desenvolvido alternativas, lançado startups, desenvolvido muita inovação para o Estado do Espírito Santo. Então, o investidor ele está ávido com as oportunidades que vêm, não vão esperar elas acontecer, eles partem na frente. O que a gente precisa é oferecer um ambiente de segurança institucional, segurança jurídica e política. Ótimo. Lembrando que o Alexandre Schubert conosco, né, o presidente da Associação Empresarial de Cariacica e também vice-presidente da ADEME aqui no nosso Em Destaque. Ainda a gente vai então trazer no nosso próximo bloco, Alexandre, uma leitura mais abrangente também sobre outras áreas, mas esse recado sobre a qualificação do trabalhador, acho que ela merece ser também frisado, sublinhado antes da gente seguir. Busca por serviços como o Senai ou outros, né, que podem trazer qualificações, a gente percebe que vagas existem. A demanda talvez não reflita tanto também a própria área do desemprego. Sua orientação, uma busca já para esse início de ano seria o melhor? Desde o início. Os nossos profissionais precisam se adaptar a uma nova realidade de requalificação constante e não mais a qualificação originalmente adquirida. O Estado ele fez uma alteração na distribuição do ICMS, privilegiando os municípios que investirem em educação. Foi um passo importantíssimo dado pelo Estado do Espírito Santo. Hoje, o fator de distribuição de educação é mais significativo do que os demais fatores na distribuição do ICMS. Acho que com isso as prefeituras vão voltar a investir no ensino fundamental, no ensino básico, que está a cargo delas. Em contrapartida, a população precisa se estar disposta à qualificação. O mercado vai precisar, nós temos vagas excedentes e nós não temos ocupado essas vagas com qualificação. O país inteiro sofre desse mal, o Estado do Espírito Santo também. Mas essas iniciativas de inovação, iniciativas como a do governo do Estado e as próprias prefeituras, Cariacica, a exemplo disso, sim, lançou a escola de tempo integral. O município de Cariacica tem se destacado enormemente em qualificação da educação. Esse vai ser um tema em que a gente vai viver os próximos 20 anos no país, se desafiando e tentando melhorar e requalificar nossa mão de obra, nossos recursos humanos. Ótimo. Alexandre Schubert, então, continua conosco. Nós fazemos uma pausa no nosso Em Destaque para voltar em instantes. De volta com o nosso Em Destaque, hoje recebendo Alexandre Schubert, que é o presidente da Associação Empresarial de Cariacica e vice-presidente da ADEME. Já tivemos uma primeira parte da conversa, citando inovação, mercado de trabalho, ambiente econômico, previsões para 2022, que promete ser um ano também aí muito agitado. Mas a gente parte então agora, Alexandre, nessa fase da conversa, para saber um pouco mais sobre a questão do mercado imobiliário, que é tão bem acompanhado por você e também pela Associação de Cariacica. O município, que é um dos maiores, mais populosos do estado, né, tem muitas demandas ainda nesta área. Como é que é visto o mercado imobiliário para Cariacica? Cariacica tem se despontado não só em frente ao mercado imobiliário, mas o mercado logístico tem olhado com muitos bons olhos. Cariacica tem se beneficiado com o novo eixo de transportes, né, com a nova contorno do Mestre Álvaro, a BR-101, a ligação da 447 com a Leste-Oeste. Cariacica passou a ser um foco de desenvolvimento logístico e de atratividade para o mercado imobiliário. O Estado do Espírito Santo teve um ano muito positivo em 2021. Nós nos superamos, reduzimos demasiadamente os estoques, os lançamentos que foram feitos aumentaram em cerca de 62% relativos a 2020, e ainda assim o nível de venda foi muito alto. Hoje nós estamos desestocados no Estado do Espírito Santo. É um ano que ele deve, repito, a manter-se a estabilidade institucional. O Estado continua crescendo, se tornando atrativo cada dia mais para tanto. Cariacica deve ser um foco, ao meu ver, de investimentos imobiliários um pouco diferente, né? Nós temos em Cariacica uma região serrana, que está
dentro Sim. da região metropolitana e que deve ser um foco, assim como Guarapari foi, como a Serra foi, da segunda residência, das casas, dos loteamentos. Eu creio muito em Cariacica atraindo investimentos qualificados para essa região do interior de Cariacica. O Mochoara está aí, está dentro de Vitória esperando vocês. Fica a dica, hein? Agora, Alexandre, se a gente olhar então, né, você falou da logística e toda essa atratividade que o município tem pela sua geografia. A gente pode, inclusive, analisar leste-oeste, contorno, ligações com Vitória, a própria BR-101, então, que tem ali um importante atrativo para empresas. Como que isso acaba sendo também olhado em relação à região metropolitana? Porque a gente sabe que áreas da Serra, de Vila Velha, né, o próprio crescimento para Guarapari via duplicação da 101 acaba também pondo ali uma nova dinâmica. Leitura para o município em relação a essa logística empresarial. Observe o que você citou, né? Nós temos um novo contorno desaguando em Cariacica, né, que deságua no contorno antigo de Vitória, a leste-oeste com a 447 ligando a 101 até ela, a 262, a 101 renovada até Guarapari. Cariacica acabou ficando o polo. O mercado logístico está mudando com essa nova maneira de se consumir. Os grandes centros de distribuições que ficavam mais afastados dos centros de cidade passam a ser centros menores para fazer delivery, para as entregas mais próximas. Cariacica, com esse eixo logístico concentrado nela, tem uma oportunidade ímpar de, nesses próximos 5, 10 anos, se tornar o ponto focal de investimentos em logística na região metropolitana. O empresariado de Cariacica está atento a essa oportunidade que está aí se tornando cada vez mais clara? Eu acho que a Prefeitura tem desenvolvido um trabalho de alertar tanto, de tentar preparar. A Prefeitura de Cariacica fez um trabalho assim, fundamental nesse ano de 2021, com a implantação do Simplifica, que é a desburocratização da abertura de renovações de alvará, o aprova legal com aprovação mais fácil, leis de incentivos, leis de financiamento a pequenas empresas. A Prefeitura está assim, imbuída com desejo e com o objetivo de preparar o empresário a enxergar essas oportunidades que hoje se despontam no município. E é sempre também focado, né, quando a gente observa a questão populacional, o mercado consumidor. Cariacica tem mercado consumidor também, né? Um dos maiores do estado do Espírito Santo. Né? E com a melhoria da renda da população economicamente que mais demanda de salários, a Cariacica acabou se despontando com a oportunidade da economia local. Consuma-se em Cariacica. E isso provoca atratividade de novas oportunidades, de trazer empresas e da própria mão de obra local ser ocupada por esses novos investimentos que estão chegando em Cariacica. Ótimo. Alexandre Schubert conosco, então, aqui no nosso Em Destaque, trouxe aqui uma leitura muito precisa sobre o que ele acompanha no mercado imobiliário, mas também via a Associação Empresarial do município de Cariacica. Alexandre, muito obrigado pela presença no Em Destaque. O convite está aberto para voltar, para trazer essas consequências das leituras que você apresentou hoje para a gente. Voltaremos ao final de 2022 e faremos uma releitura disso tudo. Ou antes disso, né? Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Boa noite. O Em Destaque fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Agradeço a sua companhia.